Boa noite, irmãos, irmãs, todos aqueles que estão nos assistindo, participando deste culto. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. E agradecendo a Deus por essa noite, por podermos estar aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor, cantar louvores ao Senhor, para ministrar ao grande nome do nosso Salvador. Essa seja uma noite de bênção na sua vida, na vida da igreja do Senhor, e que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 20. Profeta Isaías, capítulo 1, verso 10 ao verso 20, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o seu coração nessa noite. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim, diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra, Pai. Ela é viva, ela é poderosa. Ela é a palavra que vem do Senhor para nós, a Tua igreja. Eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Ela possa prosperar na vida da Tua igreja e daqueles que nos ouvem, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Do que você tem mais sentido falta durante essa pandemia que enfrentamos? De passear, fazer compras, de se reunir com os familiares, com os amigos, ou da liberdade de ir e vir, sem ter que usar máscaras. Certamente, de todas essas coisas e de muitas outras.
Eu confesso aos irmãos que o que eu tenho mais sentido falta é de ver a igreja reunida no templo, em adoração a Deus, de poder contemplar o rosto de cada irmão, cada irmã, adorando, orando, buscando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Especialmente, sinto muita falta da ministração da ceia do Senhor. Isso tem me incomodado muito, irmãos. Tenho buscado resposta na Sagrada Escritura, perguntando ao Senhor por quê, para quê, até quando nós teremos que obedecer às autoridades que não sabem o que fazer e que nos impedem de prestar culto ao Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Até quando? E eu cheguei à conclusão, irmãos, e não tenho dúvidas disso, mesmo que você possa discordar, de que tudo isso é resultado da ação soberana de Deus, punindo o mundo e punindo a sua igreja, pelo modo blasfemo com quem tem tratado o Filho de Deus, pelo desprezo pela sua palavra, pelo abandono da fé bíblica e do Evangelho da cruz. E além disso, tudo isso vem confirmar as palavras de Jesus em seu sermão profético e a palavra dos seus apóstolos no Novo Testamento, anunciando e alertando para a apostasia final da igreja e para o engano satânico daqueles dias finais, que apontam para a proximidade da volta de Jesus. E nós sabemos que a palavra de Deus não falha. Alguns podem dizer: estamos tendo cultos online, estamos obedecendo às autoridades, estamos sendo cuidadosos com a nossa saúde, com a saúde do nosso próximo. Olha, tenha paciência que logo, logo tudo isso vai passar. Outros se acomodaram a esta situação, estão até mesmo achando mais cômodo não ter que sair de casa para ir ao templo. Muitos já não frequentavam mesmo com a sua assiduidade, e para muitos o culto presencial não faz muita diferença em suas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, quero que você preste bem atenção. Biblicamente falando, culto online não existe. Culto online não existe. Você olha para a Bíblia, desde a saída do povo do Egito, Deus orientou para a construção de um tabernáculo no deserto, onde o povo deveria se reunir para adoração. Depois ele permitiu a construção do templo em Jerusalém, onde estaria a sua presença. Lemos também que quando o rei Ezequias começou a reinar, a sua primeira atitude foi restabelecer o culto no templo, que havia sido abandonado e o povo adorava em diversos lugares. Antiga aliança, é certo? Mas quando você vem para a nova aliança, você vê que o templo, de fato, perdeu a proeminência. Pois agora o Espírito Santo habita na igreja, habita nos crentes. Mas mesmo assim, irmãos, nós vemos no Novo Testamento o povo de Deus se reunindo para adorar, mesmo sob o risco de serem presos e mortos. E Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Quando as autoridades de Jerusalém proibiram expressamente que os discípulos pregassem em nome de Jesus, eles responderam:
mesmo sendo ameaçados de morte, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E em relação à ceia, que nós estamos sem celebrar há tanto tempo, Jesus disse: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pense bem nisso, irmão. Sem a celebração da ceia, nós não estamos testemunhando da morte, da ressurreição e da volta de Jesus. Sem a ceia, o mundo fica sem saber sobre a obra redentora de Jesus na cruz, da sua morte vicária e da sua gloriosa ressurreição e da grande expectativa pela sua segunda vinda. Tudo isso está testemunhado na ceia do Senhor. Por isso, pense com muita seriedade sobre isso. Eu pergunto: e nós, a quem nós temos obedecido? As ordens do governo comunista chinês, perseguidor da igreja, que nos proíbe de reunir sob o argumento de preservarmos a nossa saúde e a do nosso próximo. De fato, algo muito bom, muito importante. Ou nós vamos obedecer a Deus, que manifesta a sua presença quando o seu povo está reunido em seu nome e Ele fala com ele? São questões muito sérias, porque na reunião de cada cristão, habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para adorar ao Deus único, é que está a essência do cristianismo. É quando o corpo de Cristo está presente no mesmo lugar para testemunhar a sua fé, para adorar o Deus soberano, para celebrar os sacramentos ordenados pelo Senhor. E o mundo pode ver a realidade do reino de Deus presente no mundo. É por isso que Satanás, ao longo da história, tem feito todo o esforço para impedir o culto a Deus, com ameaças, perseguições e morte dos adoradores e fechamento dos seus templos, como vemos acontecer hoje na China, bem debaixo dos nossos olhos, com uma completa indiferença da igreja ocidental. E o que é pior, irmãos? Há muitos cristãos que admiram e defendem a ideologia comunista e o regime político implantado naquele país e querem vê-los implantados no nosso país, fazendo de tudo para derrubar um governo legitimamente eleito, para que a ideologia dos direitos humanos, o aborto e outros absurdos éticos e morais sejam implantados no Brasil e a igreja seja impedida de pregar o Evangelho. Isso que está acontecendo. E nós? E a igreja? Por que não está se reunindo em seus templos? Por ordem dos governantes? Por precaução? Por medo de ser infectada pelo coronavírus e morrer? Ou por achar que o culto presencial já não é tão importante assim para o cristianismo e a nossa fé? Ou que participar ou não da Santa Ceia não faz nenhuma diferença em sua vida? Pensando, portanto, em todas estas coisas, o Espírito Santo me guiou para esse texto do profeta Isaías que nós lemos. Nele nós podemos distinguir a causa principal de não estarmos reunindo para o culto a Deus. Você sabe qual é a causa principal? Eu vou lhe dizer. Deus se cansou da adoração
estava recebendo da igreja contemporânea. Deus se cansou da adoração que ele estava recebendo da igreja contemporânea. Isso choca você? Eu estou falando aqui das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, cujos cultos se tornaram abominação para o Deus Santo. A apostasia final da igreja já estava profetizada na Bíblia. E nós agora a vemos acontecendo diante dos nossos olhos. A quantidade, irmãos, de novidades não bíblicas introduzidas no culto moderno. A quantidade absurda de falsos profetas, falsos apóstolos e falsos bispos ocupando os púlpitos dos templos, chamados cristãos, ensinando heresias perniciosas e demoníacas, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, 1 e 2. E nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. Muitas pessoas iriam se apostatar da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios. Tudo isso tem dominado a suposta adoração a Deus em cada canto desse planeta. E hoje está mais fácil você perceber isso, pois basta você entrar na internet, você pode escolher o falso profeta, o falso apóstolo da sua preferência. Os supostos adoradores vivem no seu dia a dia da mesma forma que os incrédulos, sem santidade, sem temor a Deus, mas no domingo, de vez em quando, vão ao templo, não propriamente para adorar a Deus de forma bíblica, em espírito e em verdade, mas na maioria das vezes para receber alguma bênção, ou para buscar a proteção de Deus para a sua vida e para a sua família. Você acha que Deus, o Deus santo e soberano, assistiria a tudo isso com indiferença? Você acha que Ele não agiria contra isso? O verso 9, que nós não lemos, glória a Deus, porque Ele preserva ainda verdadeiros adoradores. E no meio dessa situação triste, ainda há aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E a minha oração é que sejamos um desses. Permanecemos firmes na adoração sincera ao Senhor. O texto que nós lemos, ele descreve um encontro, vamos dizer, ao vivo, entre Yahvé e a comunidade adoradora de Israel. E aí, a adoração falsa é o assunto que está no centro dessa conversa. Note bem, o culto no templo acontecia. O povo ia ao templo, o povo levava as ofertas necessárias para os holocaustos. O povo cumpria a liturgia exigida, mas a adoração que prestava era falsa, pois estava ligada aos pecados cometidos pelo povo no seu dia a dia, que não se arrependia desses pecados, mas ia para o templo levar as suas ofertas, como se tudo isso fosse aceito por Deus. Os versículos 1 a 9, que nós não lemos, mas que é também chocante, eles descrevem a situação do caos social e dos pecados cometidos por aqueles que iam ao templo prestar culto a Deus. Versículo 6, diz: da planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã,
senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E por isso então que o Senhor vai dizer lá no versículo 13, no finalzinho do versículo 13, ele vai dizer: não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. E palavra. A adoração formal no templo, meus irmãos, só tem sentido e significado pelo caráter de santo de Deus, o caráter moral de Deus e do correspondente padrão moral que deve caracterizar aqueles que adoram. Se não for assim, a adoração se torna sem significado, porque engana o próprio adorador, porque falsifica a verdadeira religião, o verdadeiro culto, sem um real comprometimento com o serviço a Deus. Na aparência, há culto. Na aparência, as pessoas adoram a Deus, mas no dia a dia da sua vida, nega a sua fé pelos pecados que comete, pela maneira que vive no meio dos incrédulos. E é isso que a Bíblia chama de hipocrisia na adoração. Viver uma coisa e depois ir para um templo como se tudo estivesse certo. Esse texto, irmãos, é um exemplo brilhante da ênfase que os profetas bíblicos davam à relação entre a adoração e o caráter do adorador. Uma adoração que não muda o caráter de uma pessoa não é verdadeira adoração. Porque o que muda e molda o caráter de uma pessoa é o ouvir a palavra de Deus, lida e pregada nos templos, nos cultos. Vejam bem, os adoradores daquela época iam ao templo buscando a face de Yahvé, que é uma expressão técnica para a adoração no Antigo Testamento. Mas é interessante você observar que o profeta diz: ouvi a palavra do Senhor, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vejam bem, preste atenção, a presença de Deus em Israel era reconhecida não pelo ver algo espetacular, ver anjos voando dentro do templo, vendo curas maravilhosas acontecendo, mas a presença de Deus no templo era reconhecida pelo ouvir o que ele tinha a dizer ao seu povo. Ou seja, na adoração bíblica, a palavra é o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Daí a importância que a igreja reformada dá à palavra, à pregação. Porque quando a palavra é pregada, quando o povo ouve essa palavra e ele é mudado por essa palavra, Deus está presente. Pode não haver mais nada, mas havendo a palavra, Deus está presente. E pode haver tudo que tiver de bonito e de espetacular, se não tiver palavra, Deus não está presente. Deus fala e Ele quer que o seu povo ouça. Mas o que nós temos visto hoje, irmãos, no meio evangélico, um completo desprezo pela palavra de Deus, uma recusa
em se ouvir a pregação da palavra. Nós vemos pessoas indo para a igreja buscar divertimento, buscar atrações visuais, buscar bênçãos, mas não a palavra, que é a presença de Deus no culto. Algo para se pensar com muita seriedade. Por isso os versos 10 ao 14 que nós lemos, diz: ouça o que Deus está lhe falando. Ouça, Israel. Olhe para a sua Bíblia, note bem a ênfase em Deus falar e ao povo ouvir, em todo o texto. Ouça a palavra do Senhor, preste atenção à lei, ao ensino autorizado dos pastores, dos sacerdotes, que foram separados e capacitados por Deus para este ministério. Preste atenção. Olhe bem para o texto, as palavras de Deus aí nesse texto são muito fortes. São até mesmo deselegantes. E muitos podem achá-las ofensivas para os nossos ouvidos acostumados com palavras de elogio, de alta ajuda, que nós encontramos em nossos cultos. Mas o que Isaías está dizendo é que uma adoração separada de uma vida de relacionamentos e comportamentos corretos no dia a dia não tem sentido e nem é aceita por Deus. Um casal que vive em desarmonia dentro de casa, uma guerra, mas depois vem para o culto adorar a Deus como se tudo estivesse bem. Um profissional crente que não exerce com dedicação ao seu serviço e defrauda alguém, pois vem para o culto. Um jovem que não vive em santidade sexual, mas que segue os padrões de comportamento de seus colegas não crentes, e que no domingo vem ou vai para a igreja adorar. Pessoas que, ao invés de orar pelas autoridades legitimamente constituídas, conforme manda a palavra de Deus, passam a semana postando ofensas ao próximo, xingando as autoridades, mas depois vão para o templo adorar. O verso 15 vai nos mostrar então o resultado dessa adoração. Realizar uma liturgia correta, fazer tudo o que a lei determinava, mas viver conforme é descrito nos versos 2 a 6 desse texto, afasta Deus do santuário. Diz aí que ele não ouve as orações e não mais fala com o povo. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O pecado domina a vida de vocês. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você já parou para pensar nisso? E eu quero perguntar como era a sua adoração antes da Covid-19 ter impedido que você venha ao templo. Como era a sua adoração? Deus estava satisfeito com ela? Você conseguia ouvir Deus falando com você? Deus ouvia as suas orações? Como era? Precisamos pensar nisso. Mas os versos 16 e 17, Deus mostra a saída
para essa situação tão terrível. Sendo um Deus de graça e de misericórdia, Yahvé mostra a saída para Israel e para a igreja dos nossos dias. Verso 16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Uma parte negativa, vamos dizer, aquilo que nós precisamos deixar. E se nós formos para a linguagem do Novo Testamento, Deus está dizendo: arrependam-se e creiam na graça do Senhor que está em Cristo Jesus. Arrependam-se e creiam. No verso 17, Deus está dizendo: mudem de vida, pratiquem a justiça, andem em santidade e honrem o Deus que vocês adoram. Denunciem a injustiça da sua sociedade, denunciem a ganância e a crueldade em que vivem as pessoas. Se envolva com os desamparados, com os fracos e os desprezados pelos poderosos deste mundo. Aí sim, Deus falará com você quando você for ao templo para adorar o seu santo nome. Porque é muito sério, irmãos. Quantas pessoas vêm aos cultos e Deus nunca fala com eles, nunca são tocados pela palavra. O verso 18 e o verso 20, nós encontramos o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vejam bem, mesmo diante de todos os pecados cometidos por aquele povo, diante de toda a adoração hipócrita, o Deus de toda a graça convida o seu povo ao diálogo. Venham, vamos conversar. Primeiro nós vemos uma promessa: se vocês se arrependerem e mudarem o seu comportamento, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Depois vem uma promessa: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus convida o povo a tomar uma decisão. Se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor dessa vida, se vocês me ouvirem. Se vocês arrependerem e mudarem o comportamento. Mas se recusardes e fordes rebeldes, vocês sofrerão a morte pela espada. Eu pergunto, qual é a sua resposta diante desse convite da graça de Deus? A resposta é você quem tem que dar. Como será a volta da sua adoração quando terminar essa quarentena? Será que tudo isso que estamos vivendo está servindo para fazer de nós verdadeiros adoradores que o Pai procura? Ou nós estamos apenas passando esse tempo em murmuração, achando tudo muito ruim? Ou estamos aproveitando esse tempo para nos arrependermos diante do Senhor? Você vai levar mais a sério a adoração coletiva? Ou você continuará indiferente como tem sido até aqui? São questões que se levantam, irmãos, nesse momento. E eu quero dizer que você nessa noite ouviu a palavra de Deus, sendo ela agradável ou não. E eu pergunto, qual é a sua reação a ela? Você mudará, ou essa palavra mudará alguma coisa na sua vida? Fará você repensar a adoração que você tem prestado a Deus? A decisão é de cada um.
aceitar o convite da graça e obedecer ao Senhor, trará para você o melhor dessa vida, melhor dessa terra, diz o Senhor. Mas rejeitar esse convite da graça e continuar rebelde, fará de você um perdedor, aqui e na eternidade. Uma coisa é certa, todos estão falando por aí que nós vamos entrar numa nova normalidade, um novo normal, significando que tudo será diferente, ou muita coisa será diferente em nossas vidas daqui para frente, depois da pandemia. E o que eu estou enfatizando e quero enfatizar nessa mensagem, meus irmãos, é que nós, como igreja, teremos que encarar uma nova adoração. Uma nova adoração para um novo tempo. Como ela será? Será em templos, em casas, ao ar livre? Será mais litúrgica? Será mais livre? Há muita coisa a se pensar, há muita decisão a se tomar. Mas uma coisa é certa: não poderá ser mais como era. Deverá haver mais sinceridade, mais humildade, mais amor a Deus e aos irmãos, mais arrependimento, mais santidade do povo de Deus, mais temor e tremor diante da santidade do nosso Deus. Deverá haver mais atenção à palavra lida e pregada. Que esse tempo de pandemia, meus irmãos, de afastamento social, de fato nos conduza a uma nova adoração. A uma adoração que honre a Deus, que agrade o coração dele e abençoe os adoradores. Que nos faça refletir na adoração que prestamos e nos leve a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nesse tempo de tanta incerteza e tanta angústia. Que Ele nos livre de todo mal e nos conduza em vitória, perdoando os nossos pecados e fazendo de nós os verdadeiros adoradores que Ele procura. Vamos em busca, irmãos, dessa nova adoração. Que ela possa começar em mim, em você, em nós, Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Essa nova adoração que na verdade não é nova, mas é a adoração em espírito e em verdade, que o nosso Pai Celeste exige e é a única que Ele aceita. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia das nações e das igrejas espalhadas em todas as nações. Que o Espírito Santo possa nos iluminar e possa nos despertar para vivermos um novo tempo, um novo normal, uma nova adoração. Expressa o caráter santo do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Por mais difícil que ela seja para entendermos ou aceitarmos, por mais dura que ela pareça aos nossos corações, eu te louvo, Pai, porque ela é viva, é poderosa, ela é palavra do Senhor. Palavra inspirada, palavra que vem do próprio Espírito do Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque podemos pregar e anunciar essa palavra.
Eu peço perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não a temos pregado como deveríamos. Peço perdão, ó Pai, porque muitas vezes o nosso culto não tem agradado ao Senhor. Mas que o Senhor em breve, ó Pai, nos traga de volta ao templo para adorarmos, para participarmos da ceia do Senhor, testemunhando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele volte. Não deixe, ó Pai, que sejamos omissos, covardes, medrosos, nesse tempo do fim, nesse tempo em que se aproxima a volta gloriosa do Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Que a palavra que foi pregada prospere na vida de todos aqueles que a ouvirem, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome, Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.